quem começou dando tiro, de repente entra na música, foi uma condição diferente, né, Simonal? É um tiro diferente, né? Pra quem começou atirando em alvo em alto mar. Explica melhor sobre essa atuação sua. Fazia o quê? Não, é que eu fui militar, né? E fui engajado, quer dizer, hoje, se eu seguisse a carreira, hoje, quer dizer, já estaria na reserva, provavelmente, ou então seria capitão, não é? Porque eu comecei como praça. Mas engraçado, o que é engraçado nessa história toda é que o meu primeiro tiro musical foi no próprio quartel. Você cantava nas horas vagas? Eu cantava nas horas vagas, porque eu estudei, antes de ir para o quartel, eu tinha estudado em colégio de padre, né? E sabe como é que é? Lá você estuda tudo, não tem nada que fazer, o negócio é ficar estudando, né? E uma das coisas que a gente estudava naquela época, não se estudava música, né? Mas a gente estudava canto orfeônico, né? E quando eu fui para o quartel, eu já tinha essa facilidade de cantar, até porque já tinha um pequeno conhecimento musical. Então era eu quem ensinava os hinos, porque eu já tinha facilidade de ler as partituras e tal. E que ensinava aqueles hinos, besteiras, da artilharia, não sei, o próprio hino do quartel, o hino de cada bateria, né? Porque na artilharia não é companhia, é bateria. E um dia teve um show no quartel, que foi o pessoal da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e o pessoal da boate Night and Day. E o locutor provavelmente vai fazer aquela comunicação com a soldada, não tem nenhum cara que cante, tá? E como era eu o sujeito que ensinava os hinos, aí me chamaram para cantar, fui aplaudido de pé, porque era na patota dele, né? Mas foi praticamente daí que eu comecei a perceber que ele levava jeito pro negócio. Você concorda que houve um pulo de um polo ao outro? Você começou estudando em colégio de padre e depois entrou na vida militar. A escolha partiu da sua própria cabeça, da sua cuca, ou a influência dos pais também determinaram? Foi influência, porque eu me lembre mais ou menos, essa parte assim da vida religiosa, eu me lembro que a minha mãe fazia muito gosto que eu fosse padre, porque nós já temos um outro padre na família. Irmão seu, não? Não, era um tio da minha mãe. Né, tio próprio, ou melhor, primo da minha mãe, que era padre. E minha mãe, então, sabe, aquela coisa de ter um padre antigamente, né, pegava bem ter um padre da família, né? Aí, quando eu fiquei na época de servir o exército, eu tinha um tio que era capitão da Marinha, que veio da guerra, né? E ele morava tinha aquele conjunto residencial do pessoal da Marinha, que existia uma certa mordomia, já existia um supermercado que eles compravam mais barato e tal. Então, quer dizer, eu optei um pouco pela vida militar, até por falta de condição social, econômica. Os seus pais eram mineiros? Meus pais são mineiros. São mineiros. Mas você não é mineiro? Não, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu gosto de dizer que sou carioqueiro, né? Eu sou metade carioca, metade mineiro. Essa explicação que você deu sobre a sua vida musical foi no campo amadorístico. Foi. De repente, você teve também experiência em casas noturnas, de chegar ao próprio disco, ou foi ao contrário? Não, foi exatamente nessa ordem progressiva. Porque como eu já cantava lá, depois que eu fiz esse show no quartel, eu gostaria muito até de reencontrar, não sei nem se ele está vivo, ele chama-se Tupi, era um apresentador. E tinha um parque de diversão lá no Leblon, na fronteira de Quentão, onde apresentavam shows e cantavam artistas já profissionais. E eu me lembro que ele pediu uma autorização ao comandante para que porque naquela época a gente não podia andar apaisando na rua, né? Tinha que andar só fardado. Ele pediu uma autorização, o comandante autorizou, e eu cantava, e o parque era praticamente do lado do quartel. Então existia um folclore muito grande a meu respeito, até porque eu era do quartel ali, então os próprios soldados, quer dizer, o pessoal ali da região, normalmente quando você serve no quartel, eu não sei hoje, mas antigamente, normalmente, quer dizer, servia no quartel quem morava perto do quartel. Então existia todo aquele folclore no dia que eu ia cantar. Eu me lembro, era a época de Anísio Silva. O Anísio Silva era um tremendo de um sucesso. O Orlando Dias estava também com um tremendo sucesso. Carlos Alberto, aquele que faleceu, né? Isso. Que faleceu num negócio num dia que teve uma enchente. Parece que ele cantava bolero. Isso. O Carlos Alberto. Tinha uma moça que eu pensei até que ia fazer muito sucesso. A primeira vez que eu vi negócio de dublar, ela dublava
quem me diz, ela dublava uma, não sei se era a Rita Pavone, na época devia ser Rita Pavone, né? E dublava bem, porque dançava, já era meio vedete e tal. Foi uma época muito gostosa e eu ganhei muita experiência nesse sentido. E você cantava em inglês na ocasião, não cantava em inglês? Em inglês é força de expressão, né? Porque com uma letra só de rock eu cantava todos, com a mesma letra. Mas uma música que marcou muito é que eu cantava a música do repertório do Harry Belafonte, que na época fazia muito sucesso no Rio de Janeiro, que era o Matilda, o Calypso, né, e o Banana Boat. Então isso, de uma certa forma, me destacava um pouco dos outros rapazes que estavam começando. Que eu me lembro, eu tinha o Altemar Dutra, o Timóteo. O Timóteo ainda não cantava muito não, porque ele era motorista da Angela Maria. Mas o Altemar Dutra, eu me lembro, fizemos muitos shows juntos. E como é que pintou o Carlos Imperial em sua vida? Por causa do rock. Ele tinha um programa na rádio, na televisão? Não, o programa não era dele, o programa era do Jaci Campos. Era um programa que ia todo dia ao meio-dia. Como é que chamava? Chamava Meio-Dia. Meio-Dia. Jaci Campos, se não me engano, hoje está na TV Educativa do Rio de Janeiro. Do Rio, né? Que é um grande profissional, diga-se de passagem. E o Imperial tinha um dia por semana, que era um negócio de rock. Só que eu conheci, hoje o Imperial é vereador, eu conheci o Imperial cantor, né? Fazendo cara de boca, pé no piano. E um dia nós fomos fazer um teste para o Imperial. E o Imperial gostou. Então começou a nos colocar nesse programa Meio-Dia. Então, assim, toda semana praticamente a gente ia fazer o programa do Imperial. Até que ele começou a fazer muito sucesso como apresentador. E eu então era um misto de cantor e secretário dele. Nós tivemos um programa na TV Continental, lá no Rio de Janeiro, Canal 9. E chegou a tanto sucesso, quer dizer, é um negócio engraçado, né? Esse negócio de sucesso eu acho muito engraçado. Porque houve uma época que nós tínhamos 2 programas em televisão diferentes. Era os Brutos Comando, às terças-feiras na TV Continental, e tinha domingo, eu não me lembro agora se era sábado ou domingo, chamava o Clube do Rock, que era na TV Tupi. Aliás, aconteceu um negócio muito engraçado. Né? 2 fatos engraçados. Um foi com, não sei se você lembra do George Friedman, lembra? Lembro. George Friedman já na época boa pinta, lourão, farol de neblina, né? Já usava mocassim, já era cabeludo e tal. E na época do programa, a gente, assim, conversava muito com o Imperial e tal. E nós chegamos à conclusão que estava faltando um cara bonito no programa. E eu não dava. O Roberto, cara, era magrinho e tal, sem graça, aquele jeitinho assim de suburbano. O Herano, nem pensar. Então não tinham. A gente estava sentindo que precisava de um boa pinta, era para poder abanar a menininha, né? Aí um dia o Imperial me mostrou o retrato. Tem um cara lá em São Paulo. Eu já gostei do nome, um cara chamado George Friedman. Diga, esse dá até pra gente mentir que o cara é estrangeiro. Mas aí, o George Friedman, que era até um bom cantor, o pique dele era um pique aqui de São Paulo, que era um pouco diferente do pique do Rio de Janeiro. Aliás, a música, o rock do Rio de Janeiro é um outro tipo de rock. É certo que durante muito tempo eu treinava com o George Friedman, eu cantava atrás na tapadeira, olhando no monitor, o George Friedman me dublava. E outra coisa que eu achei muito engraçado foi que o Bob de Carlo, né? Era o Bob de Carlo, tijolinho, né? Bob de Carlo. Estourou no Brasil, né? Aí nós fizemos uma vaquinha, a Imperial conseguiu lá um negócio de um patrocinador, nem existe mais, negócio chamado Batatinhas DK, era um tipo de batata frita que vinha num saquinho, para levar o Bob de Carlo, mas tinha que ser surpresa. Então a Imperial ficava falando, olha, não deixa o homem aparecer, vai fazer surpresa, que na hora que o homem aparecer, não tem que ser deitado, tem que cair. Eu digo, deixa comigo. E eu era assistente dele, quer dizer, era o cara que ficava... Hoje eu não sei como é que chama. Coordenado. Eu coordenava o programa, agora entra você e tal. Eu sei que eu deixei o Bob de Carlo tão escondido, que terminou o programa, tudo bem. Aí a Império vira pra mim e disse, Simona, não sei, eu achei o programa um pouco curto, que era ao vivo, né? Faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Quando ele faltou alguma coisa, eu me lembrei. Eu tinha esquecido. Eu tomei tanta cota no Bob de Carlo, que gastamos uma grana na passagem naquela época, avião não dava, nem lembro se foi avião, talvez deve ter sido avião, mas eu sei que nós pagamos, né? Tinha um cachezinho, hotel, tal, e o cara não
Não foi o programa, que eu deixei o cara tão escondido para ninguém ver, que terminou o programa e o bombo de carro não foi pro ar. E a primeira gravação que pintou também foi através do Carlos Foi do Imperial, foi na Odeon, era um tchá-tchá-tchá. Como é que chamava? Terezinha. Autoria do próprio Carlos Imperial. Não, é Terezinha, e do outro lado é uma música do, se eu não me engano, do Fernando César, chamada Biquínis e Borboletas, que também eram assim. O Fernando fazia muita versão também. Fazia muita versão. Mas essa Biquíni e Borboleta não era versão, não. Era no estilo que era. Naquela época tinha muita coisa. Nel Sedaka, Paul Anka. Então era uma música mais ou menos naquele estilo assim de mas foi o primeiro LP que começou a colocar o Simonal com aquela personalidade que nós conhecemos até hoje, onde constava uma composição do Tito Maia de Balanços Horizontes, gravado 2 anos depois, lá em 63, esse LP. Por aí, não sei. Foi 63 ou 64. Por aí, acho que foi 63. E seu contato com o Tito Maia, como é que foi? Muito bom, porque eu já havia gravado antes uma música do Tito Maia. Porque eu gravei um compacto e eu tinha que enviar a Odeon, eu gravava uma Odeon, eu tinha que gravar 2 músicas estrangeiras em versão. Uma música era uma letra, que a música, o original era um solo, se não me engano, um solo de clarineta, não sei o que na areia, perdido na areia. A música tocava pra burro, fez sucesso aqui no Brasil. E a outra música é uma música chamada Walk Right In. Walk Right In, sit right down, let the little man roll on. Uma mistura de espiritual. Tinha um toque. Era uma coisa assim. E como era uma música vocal, então foi até um negócio que na época deu um maior buchicho no Rio de Janeiro, porque eu gravei fazendo vocal comigo mesmo. Eu gravei em 3 vozes comigo mesmo. Então foi uma música que, embora não tenha feito muito sucesso, a minha gravação, porque a original sim havia feito sucesso, mas quer dizer, num ambiente radiofônico, num ambiente de disco, né, tinha o buchicho, porque naquela época se gravava só em 2 canais, se gravava em estéreo, e eu gravei